Você está ouvindo Poltercast, o seu podcast sobrenatural. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Poltercast. Eu sou o Felipe Coelho. Breno Cruz, Davi Arbelo e William Holt. Nesse episódio, vamos falar sobre investigação paranormal. Vamos falar sobre o mais famoso casal de investigadores, Ed e Lorraine Warren. Ed, falecido em 2006, era um artista plástico, ex-membro da Marinha e filho de policial que usava técnicas de investigação civil e militar em seu trabalho como demonologista. Lorraine, falecida nesse ano, desenvolveu clarevidência ainda na infância e confirmava se os casos envolviam ou não forças ocultas. Em pouco tempo, o casal se tornou reconhecido e apurou milhares de casos que se tornaram muito famosos. 3 inspiraram filmes, e é sobre esses que vamos falar hoje. O primeiro caso, de Harrisville, da família Perron, inspirou o filme Invocação do Mal, de 2013. Em 1970, o Roger e a Caroline Perron, eles compraram uma casa onde eles pretendiam criar seus 5 filhos. O terreno era bem grande e já havia acontecido diversas situações ali, como mortes por enforcamento, pessoas que foram encontradas congeladas até a morte e outros tipos de morte. Foram 25 mortes, né? Isso, na verdade, foram contadas mais de 25. Isso, mais 25. Que foi achado, né? e segundo eles, a família, né, eles diziam que as aparições que eles já viveram eram, entre aspas, amigáveis, né? Apenas um dos espíritos lá que apareciam para eles, espíritos não, aparições, porque não era exatamente o espírito que apareceu, eles diziam que não era muito amigável, era o que mais confrontava a família. Que tipo de aparição amigável? Eram aparições que não afetavam eles, entendeu? Tipo, por exemplo, que eles dormiam durante a noite na casa e ficavam fazendo barulho, movendo objetos, essas coisas, mas não chegavam a mexer diretamente com eles, entendeu? Fisicamente. Já existia um que confrontava eles diretamente. E foi o que deu... foi o principal, né? Como é que se fala? Vamos dizer que ele é o protagonista da história, né? E dizem que esse espírito é tão mal, que eles não gostavam de comentar sobre ele e o que ele fazia. É tanto que até hoje ninguém sabe o que ele fazia de tão ruim para a família não querer comentar sobre isso. E além disso tudo, o pior mesmo era o fantasma de Bathsheba Sherman, uma alma esquecida por Deus. Quem era Bathsheba? Tem várias histórias, né? Tem uma história que dizem que a Bathsheba ela era uma bruxa satanista que morreu enforcada em uma árvore atrás do celeiro. Falando também que ela foi acusada de bruxaria e morta por isso. Por causa que um bebê que estava sob o cuidado dela foi encontrado morto com uma agulha sobre o crânio. E dizem que depois disso ela amaldiçoou toda a terra, né? O interessante é que dizem que essa Bathsheba ela tinha interesse no Sr. Perron, né? Que às vezes ela destruía alguns equipamentos elétricos da casa e ele levava esses equipamentos para o porão para consertar. E às vezes acontecia dele sentir a presença desse espírito lá e esse espírito ficava meio que passando a mão dele e tal. Eu acho que até por isso que ele tinha ódio da esposa do Sr. Perron. Mas eu acredito que isso também seja por fato de que naquela época, né, as pessoas que eram acusadas de bruxas, elas sofriam muito em relação aos homens, né? Tipo assim, eles eram os principais motivos por levarem à morte dessas mulheres. Então, deve ser por esse motivo, né, que ela atormentava ele, né, mais do que os outros, né?
pode ser que ela usava ele como uma arma, né? Pra atormentar a família. E meio que ele ser o culpado de tudo. E ela também era parente de Mary Tony, né? Uma das mulheres que foi executada em Salem. Então já tem um contexto. Um histórico de bruxaria na família. E imagina como é que não devia ser a psicosfera da casa, porque dizem que quando eles se mudaram para casa, eles já sentiram que tinha alguma coisa estranha, mesmo antes sem saber da presença dos espíritos, né? E ligando com o filme, na primeira noite o cachorrinho da família já morreu, né? Talvez ele foi a primeira vítima, né? Pelo fato de que os animais têm aquele contexto, né? De eles enxergar essas aparições, esses seres, né? E atrapalhar os planos dela, né? Pode ser. É verdade. Mas só que Mas ela tem chegou outro. a possuir a mãe deles, não foi? A mulher dele, do cara. Chegou a possuir, sim. Era a Caroline. Ela foi Isso. possuída. No contexto do filme, né? No real também. No real também. Assim, né? Não sei se vocês sabem que o contexto de possessão. Eu vi por um homem que era espírita, eu vi na palestra dele, que ele dizia o seguinte: espíritos nunca são espíritos de seres humanos. Só quem faz possessão são demônios, né? O que pode acontecer? Pode ser que Bathsheba nunca foi verdadeiramente uma bruxa, mas pelo fato de ela ter sido amaldiçoada no tempo, o demônio meio que usou ela como um veículo para poder atormentar o local, entendeu? Então pode ser que o histórico dela seja verdadeiro ou não, mas que algo sobrenatural utilizou ela como um veículo para atormentar a família, utilizou. Pelo menos as provas que eles têm, né? O casal. E outra coisa diferente do filme é que no real o casal Warren não conseguiu fazer o exorcismo. Eles não conseguiram ajudar a família. A família teve que fugir, né? Eles mudaram para Isso. outro estado. Porque aquele caso, né? Que eles ficam não presos a uma pessoa, a algum tipo, é sempre preso ou a um objeto, a um local. Então, se ele está preso naquele local, eles podem fazer o que for. Acredito que eles não conseguem expulsar, né? Já que ele está preso ao local, né? Pode ser que provavelmente a única forma de acabar com isso é destruindo toda a casa, né? Eu achei num artigo aqui que eles ficaram 10 anos na casa ainda. Parece que após o casal Warren ter vindo para ajudar eles, a situação acabou ficando pior. Então eles mandaram eles embora e decidiram ficar assim. Só pela situação financeira deles, eles permaneceram na casa por 10 anos, ou seja, foram 10 anos sendo atormentados. E aí em 1980 que eles se mudaram. O segundo caso é o caso Annabelle, que inspirou o filme Annabelle, de 2014. Donna era uma estudante de enfermagem que dividia um apartamento com sua amiga Angel, em 1970. Quando a garota ganhou da sua mãe de presente de aniversário uma boneca da marca de Hugged, ela gostou tanto dessa boneca que ela decidiu deixar ela no quarto, né? Até porque realmente a boneca ela é bem aparentável, né? E no início elas nunca deram tanta atenção à boneca, né? Era uma boneca comum, ficava ali guardadinha como as outras, né? Porque ela não tinha nada de diferente. Até então, elas nunca deram tanta atenção a essa boneca. Só que as meninas começaram a ficar assustadas quando começou a aparecer mensagens escritas a lápis em pergaminhos pela casa, né, pelo quarto. E, tipo, era um tipo de papel que até então eles não tinham aquele tipo de papel, aquele material em casa. Então, elas começaram a ficar assustadas por isso, porque era um tipo de papel específico, com uma letra específica e escrita a lápis. E até então nenhum deles tinha escrito, né, aquelas mensagens no papel. E foi isso que começou a fazer com que as meninas ficassem assustadas com a boneca. Parece que a gota d'água para elas foi quando elas chegaram um dia e a boneca tava com a mão suja de sangue, né? Ou seja, da onde que saiu aquele sangue da boneca? Que também pelo fato de que ela parecia
e desaparecia nos cômodos, né? Tipo, ela deixava no quarto e quando chegava no quarto a boneca tava lá na cozinha ou aparecia na sala. Aí elas foram procurar ajuda de uma médium, né? E no caso a médium disse para elas, né, que a boneca ela estava possuída por um espírito ali no local, né, que morava naquela casa. Mas aí o casal foi lá, né, e a Lorraine explicou que a boneca não estava possuída, ela era o objeto no qual o ser manipulava ela, né? Era a forma que o ser encontrou de manipular, de afetar as pessoas que moravam naquela casa, né? Manipulando a boneca. Isso aí, segundo a médium que foi antes, né? Falou que era uma menina de 7 anos. E essa menina, até então, tinha pedido autorização para as duas garotas da casa para ficar na boneca. E elas concederam essa autorização. Mas só que depois Boneca. as coisas se complicaram, né? Tanto que foi um caso, acho que deles tão famoso que ela acabou indo pro museu deles, né? Eles têm um museu de objetos dos casos que eles solucionaram. Cara, essa boneca ela conseguia ficar de pé, levitar e até escrever. E algo interessante que eu vi também é que o casal, né, eles falaram que o espírito, na verdade, ele estava usando aquela tática para poder possuir um corpo humano, né? Então foi assim que eles selaram de vez, prenderam, né, o espírito a boneca. E o interessante é que, não sei se vocês viram, que teve pessoas que morreram ou quando estavam caçoando da boneca, né? A boneca estava lá no museu do casal Warren, e aí eles receberam visita de uma ou mais de uma pessoa. Parece que teve não sei se foi o padre ou foi outra pessoa que falou alguma coisa da boneca e saiu e o cara sofreu um acidente. E aí depois teve uma outra pessoa também que aconteceu uma outra situação após a pessoa achar que a boneca não era de nada. Ela era fofinha na final, né? Assim, ela parece inofensiva. Você olhando pra ela, a original. Talvez essa é a intenção, né? Ela não é tão imponente como a do filme. Do filme eles já botaram mais imponente, que é pra criar uma atmosfera Assustadora. mais assustadora. Pronto, é porque eles acharam a melhor forma de acabar com as atividades era encher a casa de energias positivas para que nenhum espírito pudesse agir ali dentro, né? E dessa forma eles conseguiram conter aquela entidade presa na boneca para que eles pudessem retirar ela de lá, né? E selar. No caso, como eles fizeram, né? Retiraram ela de lá e colocaram lá no museuzinho, selada dentro da cabinezinha, cheia de escrituras, rezas e tal. E que uma vez por semana vai um padre benzer. Agora, o terceiro caso, o caso Amityville, que inspirou o filme Horror em Amityville, de 1979. A família DeFeo, composta por pai, mãe e 5 filhos, se mudou para o número 112 da Ocean Avenue, em 1965. Em 1974, Ronald DeFeo, o irmão mais velho, matou toda a família utilizando a espingarda. Inicialmente, ele alegou que o crime havia sido cometido pela máfia, mas depois a polícia descobriu que ele mesmo foi o autor. O homem foi julgado e condenado pelo crime e no mesmo ano, e até hoje está preso. Os Lutz, George, Cat e seus 3 filhos, compraram a propriedade em 1975. A família alegou que sabia da história que aconteceu ali, mas não se importava. No dia que eles se mudaram, levaram o padre Ralph Puccararo para abençoar o local. Ele alegou em entrevistas posteriores que ele ouviu uma voz dizendo: "Saiam daqui". A estadia da família não durou muito. A família vivenciou estranhamente áreas geladas na casa e viu a porcelana no banheiro ficar preta. Um dos filhos, Daniel, teve uma das mãos esmagadas pela janela. A filha Missy teve uma amiga imaginária chamada Judy. Esse amigo imaginário da Judy, ele se transformava num porco e num anjo. E depois de 28 dias, a família fugiu desse local. O fato interessante é que esse caso é tão rico que tem 14 filmes e 16 livros. E fora as provas, né? Que eles têm os relatos, né? Tem até a imagem lá do suposto aparecimento do meninozinho. Eu vi esse filme, mas já faz muito tempo, eu não me recordo muito bem em qual contexto que ele ocorre. Eu me lembro dos assassinatos e tal, mas
qual o espírito que era o vilão nesse caso do Não, na MTV? verdade, o Ronald, segundo a polícia, ele é esquizofrênico. Então ele ouvia vozes e uma dessas vozes falou pra ele matar toda a família, entendeu? Indo para o lado oficial do caso. Pelo que eu entendi, toda a família que assombrava eles, né? Porque eles ficaram presos ali, né? No caso. Nesse caso, então, quem assombrava a casa era a família que tinha sido morta de maneira brutal. Teoricamente, só que como o Ronald ele ouviu vozes, então já não dá pra gente saber se ele é esquizofrênico ou se ele realmente ouviu de alguma entidade. Mas no filme tinha quantidade que estimulavam eles a fazer algumas coisas. Acho que no filme só dava pra ouvir uma voz, né? Mandando ele fazer aquelas coisas. No filme, eu me lembro da Lorraine em transe e ela assume o lugar dele e ela ouve a voz também. Mas não ficou bem claro o que era. Isso, e o interessante também que os Warren, eles não participaram do caso enquanto os Lutz estavam morando na casa. Só depois é que eles tiveram acesso à casa e para fazer a investigação deles. E né, nessa investigação é que eles tiraram aquela famosa foto do fantasma na escada. Esse caso ele é famoso, mas até agora eu ainda não vi nada de especial nesse caso. É mais pela história do assassinato e por causa do que aconteceu com a família. O que eu li é que a fama foi mesmo do assassinato, né? Que foi muito repercutido na época. Só que a família que se mudou para aquela casa começou a dizer que havia esses fatos, que apareciam entidades, não sei o que, não sei o que. Até acusaram da própria mobiliária ter feito isso para poder ganhar o dinheirinho a mais no aluguel da casa. Então, porque a família Lutz, então, entre aspas, não é o nome da família, sabia? Esse é o nome fictício. E faz muito sentido, né? Porque se você prestar atenção, a história toda se passa pela história do crime, mas O nome sequer você tem histórias ou evidência suficiente da família que morou na casa, né? Depois de tudo. Pode ser mesmo que tenha sido tudo história inventada pela família O mesmo. O nome, no livro, o nome da família Lutz, ele foi alterado. Ele é um nome fictício. Eu também, se eu fosse a família, eu também não queria que meu nome aparecesse no livro e todo mundo soubesse quem eu sou. Uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, uma dúvida que surgiu. A família Defeu, que foi o caso original que aconteceram todas as mortes. Que o Defeu Júnior matou todo mundo. Sim. Quais eram os nomes dos outros filhos, né? Eram 5 filhos. O Ronald Defeu Júnior, que foi o que matou todo mundo, e os outros 4 não diz os nomes. Porque eu queria ver, né? Porque a filha dos Lutz, ela tinha uma amiga imaginária que chamava Jodie. Será que esse não era um dos nomes de algum dos filhos da família Defeu? Podia ser também. Olha, tá aqui não, que as vítimas eram Lois, Dawn, Alison, Mark e John. Não tinha nenhuma Judy. É, porque se tivesse uma criança, não ia ter como saber, tipo, do que aconteceu e os nomes das vítimas, né? Pode ser que realmente era uma amiga imaginária, né? Crianças não têm amiga imaginária de verdade, sim. Elas criam, né? A maioria. Podia ser só mesmo coisa da cabeça da menina. E eles aproveitaram lá para implementar na história. Porque assim, pela história que a família toda conta, leva muito a acreditar que é forjado. Vocês não acham? Eu acho, não, mas essa história de MTV é uma história que não me convenceu o suficiente. Ela é mais uma história assim para você que gosta de investigação, né? Sei. Ele é mais intrigante do que sobrenatural. Para mim, ela se torna mais assustadora o fato do crime ter acontecido, né, em volta do crime, do que o que a família passou. Exatamente pela família não relatar com riqueza de detalhes o que eles passaram, né? Vamos falar assim, eu acho que se o cara fosse esquizofrênico,
Ele ia matar as pessoas por impulso, só que aqui tá parecendo que foi bem premeditado. Porque tava todo mundo sedado, todo mundo dormindo na hora. E um tiro de espingarda praticamente acorda a família inteira. Igual o Davi falou, não tem nada de sobrenatural nesse caso, é mais intrigante do que sobrenatural. É um caso bastante intrigante. Com certeza. Ele é muito interessante. Até para estudos, né? Tipo assim, você quer estudar uma pessoa, Isso. estudos comportamentais, né? Bom, hoje falamos sobre o casal mais famoso de investigadores paranormais. Mas no Brasil também temos o João Tocheto e a Rosa Maria, que são os primeiros investigadores paranormais brasileiros. E temos também o Leviatã, do grupo Mundo Sobrenatural, no WhatsApp. O Leviatã, ele vai nos conceder uma entrevista para o nosso próximo episódio. Fiquem ligados. Eu só queria ressaltar para quem estiver ouvindo a gente, vocês mandarem os casos de vocês, se vocês já passaram por algo parecido, relacionado hoje a algum outro episódio passado, e mande pra gente poder contar a história aqui, né, no podcast. Isso, inclusive, quem quiser pode entrar no link do Anchor e deixar o seu relato como uma mensagem de voz que você pode aparecer no nosso próximo episódio. Ou no nosso Instagram também, né? Felipe, tá bom ainda a gente criar um e-mail para as pessoas mandarem e-mail, né? Já Verdade. tem e o e-mail já está divulgado também. Então pronto, pode divulgar aí o e-mail agora. O e-mail é opoltercast@gmail.com E o nosso Instagram é? @opoltercast no Instagram e no Facebook. Pronto. Esperamos essas histórias macabras. E agora vamos ao Indicação do Mal. Indicação do mal. A minha indicação é o livro Horror em Amityville, do Jay Anson. É um livro de 77 que é um best-seller. Ele conta a história da família Lutz, o terror e o drama que eles passaram em 28 dias ali. Esse livro você vai encontrar na editora Darkside. E pelo que eu vi aqui, ele custa R$ 54,90. É um ótimo livro para você que gosta desse caso. Gente, eu queria indicar o filme Brinquedo Assassino, agora de 2019, dia 22 de agosto, que é baseado no filme do Chuck, só que ele é com a nova temática, né? Ele é um filme que assusta de uma maneira diferente. Ele tem uma pegada bem Black Mirror, para quem gosta. E a história é o seguinte, um casal compra um brinquedo tecnológico, né? Que nem aquele Google Assistente, e dá para criança. E o brinquedo ele é capaz de aprender com as pessoas, né? Idiomas, aprender comportamento, ele apaga e acende as luzes com comandos, ele consegue ligar e desligar a televisão, funciona o Wi-Fi e tudo mais. Só que aí o boneco, ele passa dos limites, ele começa a criar inteligência própria, né? E ele começa a se apegar muito à família. Então ele começa a ficar obsessivo pelaquela família. E todo mundo que chega ali naquela casa, ele ataca. Aí ele começa com aquele terrorzinho básico, ele acende as luzes, apaga as luzes, se comunica com as pessoas pelo smartphone, pela TV, a galera tá ali assistindo a televisão e de repente ele aparece assim na tela. É uma pegada nova de terror, né? Associada à tecnologia. Então, para quem gosta assim, dessa pegada Black Mirror, que é uma coisa real, que pode acontecer realmente, né? Com a gente, tá aí a minha indicaçãozinha de hoje. Eu tenho uma indicação e uma observação. A observação é que eu descobri que a Andrea Perron, do primeiro caso ali, do caso da família Perron, ela escreveu 3 livros, onde ela conta os casos que aconteceram na casa. E segundo, é uma série que tem no Netflix, ela já tem 2 temporadas. O nome da série é Eu Vi. A série ela é baseada são casos verídicos de pessoas que passaram por situações de horror. Algumas são traumas psicológicos que as pessoas passaram e outras foram pessoas que passaram por situações de terror, como conta o primeiro caso, que foi um dos casos que eu assisti, aonde tem um fantasma que assombra uma casa, que é a Mulher de Branco. Para quem gosta da temática, vai gostar muito dessa série.
A minha indicação de hoje é: curtam @opoltercast nas redes sociais. Entre em contato com a gente e não esqueça de contar as histórias mais absurdas que vocês tiverem. A gente gosta muito. Muito importante também, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo no YouTube. Então é isso, nós vamos ficando por aqui e esperamos vocês no nosso próximo episódio.